Agora a gente vai para o nosso momento de artesanato. E hoje com uma proposta muito legal para você que está em casa e quer dar uma relaxada, ocupar a mente com algo gostoso ou até mesmo interagir com os filhos, com quem estiver aí pertinho de você, né? Via Skype, a professora e ilustradora Renata Santos, da cidade de Conde, na Paraíba, vai nos dar uma aula de pintura para a gente aprender a fazer aquarela em papel. Ela faz trabalhos lindos e está pela primeira vez aqui no Vida Melhor. Renata, prazer em vê-la, em conhecê-la. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. É uma honra estar aqui no teu programa, eu estou muito feliz, muito feliz. Então estamos felizes, porque toda a nossa produção também está muito feliz. Renata, essas que eu tô vendo aí atrás, essas artes, esses quadros, foram você que fez? São todos meus. No começo eu trabalhava com grafite, com desenho de retratos a grafite. Só que aí eu optei por mudar para a aquarela por ser uma pintura onde foge muito do nosso controle. Então isso me instigou a aprender a lidar com a aquarela, aquilo que a gente não pode controlar. Então a aquarela ela é muito interessante para você trabalhar sua mente também. Nossa, é interessante, principalmente num momento como esse, né? A gente não tem controle sobre as coisas que estão acontecendo. Aliás, a gente não tem controle sobre a maioria das coisas, né? O controle está em Deus, mas é muito legal a gente pensar nisso enquanto pinta. Eu vou sentar aqui porque eu quero até deixar a câmera bem focada em você para que a gente tenha essa aula da forma mais produtiva possível. Então, tá contigo, Rê. Olha só, hoje eu vou dar dica para a gente pintar um marca-página. Mas essa dica, essa técnica você pode utilizar para pintar quadro. Só você moldura e coloca no quadro. Você pode fazer a capa de um bloquinho, de um caderno. Então, assim, você pode aplicar essa técnica em diversos locais, tá ok? Eu vou só baixar um pouquinho a câmera para poder focar no desenho. Obrigada. Olha só, a gente vai trabalhar com o papel já cortadinho. Você pode, para fazer o marca-página, você pode inclusive cortar na linha da régua. A régua que você tiver, você corta mais ou menos 20 centímetros e dá para fazer. Essa técnica ela é para iniciante, você pode trabalhar com gotinhas. A primeira passo que você precisa ter é um pincel fininho, e aí você pode utilizar inclusive aqueles pincéis de pintar unha, e um pincel um pouco maior. Eu utilizo esse pincel aqui de seda, precisa ser as sedas bem macias, que é para conter a água. A aquarela é uma técnica, é uma pintura que envolve água, muita água. Então a gente precisa de um pincel que ele esteja bem macio para conter a água nele. Então a gente primeiro vai utilizar o pincel fino e molha o pincel, e é importante tirar num paninho ou no lenço o excesso. Você molha o pincel e tira o excesso. E aí você pega a aquarela, as gotinhas da aquarela, e aí você pega e traz 2 gotinhas para o papel. Apenas 2 gotinhas. Essa técnica é boa porque você não precisa ter domínio sobre desenho. Você pode utilizar ela mesmo sem desenhar, porque você não precisa desenhar. Você vai só puxando com o pincel. Com o pincel um pouco mais molhado também, e aí você tira sempre o excesso. Você vai puxando para formar as pétalas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rê. Do lado que você fala assim, a gente molha, você tem uma água, é isso? Isso. É importante para trabalhar com aquarela você ter um copinho, um recipiente com água. Tá. Porque daqui a gente não tá vendo. Então você tem água de um lado e a cartela de aquarela do outro. Puxa ela um pouquinho para dentro, por favor, a aquarela. Eu queria te perguntar, a gente compra ela assim? Sim, você tem várias opções de aquarela. Você tem essa aquarela aqui, que ela é em pastilha. Você tem aquarelas em tubo e você tem aquarela líquida já. Tá. Eu gosto da de pastilha porque ela é mais controlável, você controla a quantidade. A aquarela líquida, como ela já vem diluída, então requer um pouco mais de paciência para você chegar à tonalidade que você quer. Tá. Então você precisa também ter um paninho para sempre ir tirando o excesso de água do pincel. E aí, mais uma vez, com a gotinha já pronta, você só espalha a gotinha para formar a pétala. E aí você vai... É importante lembrar que a aquarela é uma técnica com água
e você não precisa tomar uma forma nítida. É importante que a aquarela é mancha. Então, aquilo que você quer produzir em aquarela precisa ser em manchas. Então, você tem que ter noção do que realmente você quer produzir e deixar a aquarela agir, porque a aquarela é uma coisa que ela age por conta própria, a gente vai só conduzindo. Então, eu já fiz aqui as 2 pétalas, enquanto tá seco. Se eu precisar achar que preciso mais de um pouco de tinta, eu vou lá com o pincel fino, trago um pouquinho das gotinhas e coloco logo no começo. Como é flor, é importante lembrar que o comecinho da flor aqui perto do caule, ela precisa estar mais escura. Então a gente puxa, lembrando de deixar sempre escurinho no fundo. E aí a gente vai seguindo a mesma técnica. Para formar uma outra flor, e a gente faz um floral, a gente faz da mesma maneira. 2 gotinhas. Molha um outro pincel, né, um pouco mais largo, tira o excesso e sai puxando as pétalas. Nossa, eu tô aqui impressionada porque eu vi no começo que você tem trabalhos com rosto de pessoa, né? Eu acho até que tem a moça da Casa de Papel, como é que chamava ela? Da franjinha? Nairobi, né? É Nairobi? Não, Nairobi é do narizinho grande. Ah, esqueci o nome dela, mas uma da Casa de Papel. Vi que você tem outros personagens. E aí, pela falta de controle, gente, deve ser muito difícil você chegar à feição de uma pessoa na aquarela, né? Isso, a aquarela ela envolve muita técnica. Essa flor que eu ensino agora, ela é importante também para você aprender a lidar com a água e o pincel. Como a gente já havia mencionado que a aquarela ela foge um pouco do seu controle, então primeiro você vai com exercícios simples, onde você aprende a lidar com aquilo. Quando você aprende a lidar, você sabe o limite da aquarela. Então você consegue produzir coisas já pensando naquele limite que a aquarela tem. Então, é sempre um processo. Você vai daquele estágio mais simples, onde você aprende a lidar. É quase como a alfabetização. Você primeiro começa a lidar com o lápis, aprender aquela coordenação motora, para poder você produzir. A aquarela é da mesma maneira. A gente precisa aprender a lidar com ela. Você é professora também, né? Isso, eu sou professora de idiomas, né? Não tem muito a ver. A gente pensa assim, como a professora de idiomas chegou a trabalhar com arte. É tudo expressão. Eu escolhi ser professora de idioma por causa dessa questão de você se expressar de algum modo. Isso sempre foi muito importante para mim. Então, quando eu optei pela língua, era justamente por causa disso, uma forma de expressão. A aquarela também, a pintura, a arte também é uma forma de expressão. Então, são 2 nuances muito importantes na minha vida. Como você pode ver aqui, o verde ele passou do ponto. Então, não tem problema. Você traz o pincel e espalha. Então, isso deixa também... o que parece... O interessante na aquarela é o que parece ser um erro, ela acaba trazendo beleza pro ambiente. Então, você vem aqui com o pincel fininho e já limpo, a pontinha sempre dele na hora de formar o caule. Então você vem e puxa. Não tem problema, se errar, você traz de volta. Esse é o grande detalhe. Com essa técnica você aprende a mancha em aquarela, o degradê, porque a flor ela precisa, a flor ela tem o degradê natural dela, então na mancha você aprende a fazer esse degradê, essas nuances de degradê, e você aprende o traço. O caule da flor ele é importante também para a gente aprender o traço. E isso você traz na hora que você vai pintar um rosto, por exemplo. Você vai de áreas bem largas, como o próprio maçã do rosto, até áreas bem menores, como o olho, como os cílios, né? Como a boca. Então, trabalhar em aquarela, esse exercício ele é bom porque ele traz todas essas nuances que você pode aplicar em coisas mais avançadas, que é o retrato, o desenho de rosto. Tá muito lindo. Eu lembrei, o nome da personagem é Tóquio, né? A Tóquio que você fez da franjinha, né? Isso. Na verdade, é Nairobi. É Nairobi.
Não, Nairobi é aquela que tem o nariz grandinho, sabe? Narigudinha. A Tóquio é do cabelinho curtinho, de cabelinho de franjinha. Ah, então eu acho que é. Eu olhei aqui na internet, lembrei que eu podia consultar o Dr. Google, porque esse seriado é o La Casa de Papel, gente, muita gente assistiu. Se você não assistiu, é interessante. Mas esses personagens todos tinham nome de cidades e muita cidade a gente acaba esquecendo mesmo. É verdade. Esse desenho de Nairobi, ele fez parte de um trabalho de estampas que eu fiz. Eu trabalho junto. Oi, caiu? Ai, perdi a conexão. Perdeu? Ah, perdi a conexão da Renata. Mas deu pra gente entender, aliás, deu pra gente se inspirar e deu pra gente ter vontade de fazer aquarela. E eu tenho certeza que a gente vai ter outra oportunidade de falar com a Renata, que esteve pela primeira vez no Vida Melhor, mas estará outras vezes para continuar nos ensinando. Quero que você entre lá no Instagram da Rê, e é o Ilustra Rê, com 2 E's no final, Ilustra Rê, tá? E aí agradece, deixa um recado bonito para ela, parabeniza, né? Um beijão para você, Renata Santos, professora e ilustradora lá de Conde, na Paraíba. Um beijo para todos os paraibanos que eu amo tanto, amei conhecer a Paraíba, vontade de voltar.